Olá, nós somos da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e iremos falar um pouco sobre o paradigma imperativo e a linguagem MATLAB. A disciplina é Paradigmas de Linguagem de Programação, professor Alexandre Paes. Equipe José Arnóbio e Pedro Vitor. Bom, sou Arnóbio e vou falar um pouco sobre o roteiro. Iremos falar sobre o paradigma imperativo, os fundamentos da linguagem MATLAB e o projeto que foi desenvolvido com a linguagem MATLAB. O paradigma imperativo, como o próprio nome sugere, é baseado em ordens, sequências de comando. Para ele, a computação é uma ação que muda o estado de um programa ou de uma variável. A analogia é exatamente como o imperativo do português. Faça isso, depois aquilo. Ele delega ordens para que o procedimento seja efetuado com sucesso. Esse paradigma se destaca pela simplicidade, uma vez que qualquer programador, ao programar, se baseia no paradigma imperativo, ou seja, ele cria estados e ele diz, se acontecer isso, faça isso. Então, o paradigma imperativo ele é meio que implícito na programação de quase todos os programadores. O fundamento da programação imperativa é a máquina de Turing, que nada mais é do que uma abstração matemática que corresponde ao conjunto de funções computáveis. É uma máquina de estados que, a partir de alguma entrada ou de uma ordem, como no caso de linguagens imperativas, vai para um novo estado, realiza uma nova ação. Aqui apresentamos um breve histórico de algumas linguagens de programação que utilizam o paradigma imperativo e algumas mudanças importantes no histórico. A primeira linguagem imperativa foi o Fortran, criada em 1956. Ela possuía variáveis com nomes, subprogramas e expressões muito complexas. Só quem era especialista em Fortran é que conseguia entender o código, fazer mudanças, então isso prejudicava a manutenção dos códigos em Fortran e entre outros problemas. Logo após surgiu a linguagem ALGOL, em 1960, que facilitou a expressão de algoritmos matemáticos. Trouxe um maior poder para a linguagem e continuou sendo baseada no paradigma imperativo também. COBOL também foi uma importante linguagem. BASIC, em 1964, teve seu marco de importância baseado na leitura do código. A sintaxe começou a ser bem mais próxima ao inglês e assim a maioria dos programadores pelo mundo conseguia ler o código. Pascal, C e Ada foram outras linguagens que também usaram a linguagem imperativa e que, com o desenvolvimento das linguagens anteriores, tanto na sua estrutura quanto no seu código, abriram os caminhos para que os desenvolvedores pudessem aproveitar melhor todas as estruturas possíveis. Tá, mas como funciona a programação imperativa? Como falamos, a programação imperativa ela é baseada numa máquina de Turing. E a máquina de Turing ela é baseada em três conceitos. A descrição dos estados, quem é estado inicial, quem é estado final, quem é estado intermediário, os reconhecedores desses estados, ou seja, as expressões compostas por relações entre esses valores, ou os resultados de operação utilizando valores, e os comandos de atribuição. O comando é a parte mais importante, pois é após um comando que um estado sabe que ele vai ser mudado para um novo estado. Então, o comando é a parte dinâmica da coisa que faz a programação imperativa funcionar de fato. Um exemplo aqui que a gente está vendo na imagem, se eu estou em A e leio 0, eu vou para B. Se eu estou em A e leio 1, eu não vou para B, eu já vou para C. Então, o algoritmo imperativo ele diz, se lê 0, vá para B. Se lê 1, vá para C. Já em B, a situação é diferente. A estrutura já me diz que se eu ler 0, eu vou para D, e se eu ler 1, eu também vou para D. O mesmo acontece em D. Se eu leio 0, eu vou para o meu estado final. Se eu leio 1, eu volto para C, e em C, eu lendo 1, é que eu vou para o meu estado final. Falando um pouco agora sobre o MATLAB. O MATLAB é uma linguagem imperativa, desenvolvida na década de 70 por Clever Moller, na Universidade do Novo México. Em 84, parceria entre Steve e Jack Little concretizou a fundação da MathWorks. E assim, o MATLAB foi escrito baseado na linguagem C. Como vimos, uma linguagem também imperativa. Pelo MATLAB ser um ambiente integrado de modelagem de sistemas e algoritmos, ele se tornou uma ferramenta ideal para a implementação de projetos complexos e a ferramenta se tornou um produto líder na área de computação numérica e científica, bastante popular e utilizado muito na área das exatas hoje em dia. Aqui conseguimos enxergar exatamente como a programação imperativa influi
no MATLAB. Aqui temos um exemplo que nos permite enxergar a programação imperativa no MATLAB. Programar imperativamente consiste em mandar o computador executar uma sequência de instruções para ir alterando os valores guardados em variáveis até se obter o resultado pretendido. Ou seja, o código será desenvolvido para que determinada estrutura seja executada até que algo seja obtido como resultado. No exemplo que vemos à esquerda, declaramos i com o valor 1, r com o valor 0 e usamos a estrutura while para dizer que enquanto i for menor ou igual que 50, faça r ser incrementado ao valor de i e i ser incrementado ao valor 1. Ou seja, enquanto isso não for satisfatório, as ordens serão essas. R será sempre incrementado e I será sempre incrementado até que a condição seja satisfeita. E assim encerramos o programa. Olá, me chamo Pedro. Vou dar continuidade. Vou explicar agora o projeto que nós desenvolvemos com a linguagem MATLAB. No nosso caso, nós desenvolvemos um algoritmo que equaliza o histograma de uma dada imagem. Começando aqui da fundamentação, vou falar o que é a equalização de um histograma. Bom, equalização de um histograma é transformar os níveis de cinza de uma imagem ou dos tons do canal, visando aumentar o intervalo dinâmico entre esses tons, melhorando assim o contraste dessas imagens para fotos que são tiradas em ambientes com condições não muito boas de iluminação. Isso permite uma melhor iluminação da imagem. Esse tipo de solução é útil quando são tiradas fotos em ambientes com iluminações diferentes. Isso faz com que seja padronizada a iluminação de uma imagem. Então, fotos tiradas em diferentes locais com iluminações diferentes, elas são equalizadas. Então, isso também é chamado de normalização. Então, de um modo geral de se falar, a equalização de um histograma é um mapeamento dos níveis, onde tem sua entrada com diferentes níveis, diferentes concentrações de um determinado tom em determinadas frequências. E após a equalização, nós temos uma distribuição mais uniforme desses tons em toda a imagem. Ok, mas o que é um histograma? O histograma é uma ferramenta muito utilizada em processamento de imagens, também uma das mais poderosas nessa área. E ela nada mais é do que uma função que exibe a frequência com que cada nível de cinza ou de tom de um canal aparece na imagem. Como podemos ver aqui nesses exemplos, no primeiro quadro, nessa imagem mais escura, a gente pode ver que existe uma concentração muito grande de tons muito escuros. Então o histograma da imagem vai mostrar as frequências altas de tons escuros. Na segunda imagem, os tons já estão mais centralizados. Então as tonalidades não são nem tão escuras nem tão claras. Então elas estão no meio do histograma. Diferentemente da terceira imagem, que está muito clara. Então o histograma vai mostrar as frequências altas. E na última imagem, com a imagem equalizada, nós podemos ver uma distribuição mais uniforme das frequências. E é isso que nós almejamos, porque pode-se ver que uma imagem equalizada ela tem uma distribuição de iluminação muito mais agradável, muito mais equilibrada do que as demais. Ok, mas como funciona o processo de equalização? Em todas as operações de processamento de imagens, nós vemos as imagens como uma matriz de pixels. No caso, vamos considerar uma matriz
de tamanho m por n, que assumem valores que sejam seus tons, indo de 0 até um dado número, que aqui é chamado de L-1. Então, podemos denotar o processo de equalização pela forma que está sendo mostrada, P de R, recebendo RK, será igual a NK sobre a matriz, onde NM vai ser o número de pixels com uma intensidade passada pela função e o gráfico gerado por essa função versus o número de pixels com intensidade será chamado de histograma. A fórmula discreta é essa que está sendo mostrada. Nada mais é do que a aplicação desse conceito em cada um dos pixels da imagem, aplicando-se também uma função de distribuição de probabilidade. Esse é o ambiente de desenvolvimento do MATLAB. Então vamos começar aqui a desenvolver o nosso projeto. Inicialmente vamos declarar aqui uma variável que vai se chamar imagem e nela nós vamos ler uma imagem que já está no diretório que se chama lenaarea.jpg. Podemos também mostrar essa imagem, né? Percebemos quais que nós estamos trabalhando. Então aqui vamos mostrar a imagem. Bom, essa é a imagem que nós vamos trabalhar. Ela foi captada em um ambiente com muita luz vermelha, ou provavelmente algum filtro foi aplicado a ela posteriormente. Então temos uma grande concentração de tons vermelhos nessa imagem. Então vamos equalizá-la. Mas antes nós podemos equalizá-la em escala de cinza para que possamos ver o seu histograma. Então vamos fazer isso. Transformar a imagem para a escala de cinza em MATLAB é muito simples. Basta apenas usar o comando RGB to gray, passando da imagem. MATLAB é muito poderoso, então com funções pequenas e simples nós podemos realizar tarefas bem complexas. Então, vou mostrar aqui como ficou a imagem em escala de cinza. Ok, nós podemos ver que ela está muito clara, isso porque o único tom, assim como na original, está com uma frequência muito alta nessa imagem. Nós podemos ver isso através de um histograma. Vamos exibir seu histograma aqui ao lado da imagem. Para isso eu vou usar o comando subplot. Aqui é uma matriz com duas posições. A primeira será a imagem e vou colocar o título de imagem. Podemos fazer a mesma coisa aqui para exibir o seu histograma. Para isso basta apenas chamar a função inHist e ela gera o histograma para nós. Vamos mudar a posição aqui de exibição e o título vamos mudar para histograma. Ok, vamos executar. Ok, aqui temos o histograma da imagem e fica claro que um único tom aqui próximo a 150, mais próximo ao branco do que ao preto, ele tem a maior frequência da imagem, por isso que ela tem esse tom mais claro, e nós podemos melhorar ela equalizando e criando uma dispersão maior das frequências, da quantidade de pixels por frequência. Então vamos fazer isso. Todo o processo de equalização em MATLAB
para um dado canal pode ser feito chamando uma simples função, que é a east_ec, atualização do histograma, usando essa simples função. Todo aquele processo que foi explicado anteriormente da função de distribuição de probabilidade e espalhamento da quantidade de tons para a quantidade de pixels é realizada com essa simples função. Então vamos mostrar aqui ela ao lado da imagem original. Vou renomear a imagem que nós utilizamos para original, e vamos mostrar ela ao lado da imagem equalizada, bem como seu histograma. Daqui para equalizada, daqui ok. Pronto, aqui temos as imagens, a de cima não equalizada e a de baixo tratada. Podemos ver aqui no histograma que a disposição das imagens é muito mais homogênea, então temos uma frequência baixa de pixels por tom, e os tons que estão espalhados na imagem são vários. Então por isso temos uma imagem mais homogênea com uma iluminação mais próxima da agradável ou da provável iluminação real onde a foto foi tirada. Ok. Tendo feito isso, podemos aplicar o mesmo conceito para uma imagem colorida. Basta apenas equalizar a imagem em todos os seus canais. Então eu vou criar uma imagem chamada RGB IMRGB, que é uma cópia da imagem de entrada, e vou criar um laço onde vamos percorrer os 3 canais da imagem: o vermelho, o verde e o azul. Aqui eu vou precisar de uma imagem temporária, que ela vai ser apenas o canal que eu necessito trabalhar naquela vez. Então vai ser o canal da imagem original, a posição X. Isso trará em cada vez o vermelho, depois o verde e depois o azul. Pronto, feito isso, nós podemos equalizar. Colocar na posição da vez a imagem equalizada usando a mesma função east_ec para a imagem temporária que nós criamos. Ok. Com isso, ponto e vírgula. Com isso nós já temos a imagem equalizada em todos os seus canais. Então vamos mostrar essas imagens lado a lado e comparar a diferença entre elas. Vou mudar aqui a posição como elas serão exibidas. Isso. Bom, aqui temos no lado esquerdo a imagem original com uma tonalidade única muito concentrada, uma disposição muito alta de pixels com um único tom, e na imagem à direita temos ela equalizada em todos os seus canais, então podemos perceber que a iluminação está muito mais agradável e os tons
da imagem estão muito mais próximos à imagem real e sem filtro. Então, esse é o projeto. Obrigado.